mais um Café com Goiabada e hoje gravando com meu amigo Kleber Rohrer. Kleber, muito obrigado por você ter vindo aceitar o meu convite, cara. Para mim é uma honra você estar aqui. Muito obrigado pelo convite, cara. Que isso, vamos bater um papo bem legal. Obrigado pela goiabada. Aliás, que goiabada. Previamente, eu tenho feito isso, colocado para as pessoas experimentar a goiabada antes, que é para elas entenderem que o negócio é bom e de verdade, que é para consumir durante a gravação. O Kleber, para quem não sabe, foi meu coordenador quando eu me formei no Senac lá para Cipião, como cinegrafista. Ele era coordenador de toda a área do audiovisual lá, que na minha opinião é uma das melhores instituições que formam profissionais para o mercado de audiovisual, né? Eu tive a felicidade de poder aprender muito lá. E hoje, além do Senac, como professor também que você dá aula mais na FECAP, na FIAP. E atuo também, né, fazendo produções de vídeos, de documentários, de vídeos institucionais, né? Estou atuando na parte de produção e de roteiro também. O teu expertise que você tem muito grande, então, é toda essa parte da produção, né, Kleber? Produção. Assim, eu sempre quando me apresento, tudo é como produtor, né? Certo. Acho que a parte de produção, ela me deu, e, obviamente, aí uma possibilidade de conhecer todas as outras áreas, né? Eu costumo brincar que a área de produção ela é como a linha amarela do metrô, né? Ela corta todas as outras. Então, brinca com a direção, brinca com a câmera, brinca com o som, né? E isso é muito legal, né? Para mim, assim, porque, querendo ou não, eu tenho que sempre buscar, né? Seja me aprimorar tecnologicamente, Claro. né? Assim como saber novas tendências, seja de linguagem, seja da forma de se fazer o vídeo, né? A gente estava aqui antes, né, falando, poxa, de câmeras antigas, de maneiras de captar, poxa, não faz muito tempo, né? Esse mercado nos últimos 10 anos, o quanto se transformou, né? A gente lá atrás falava, né, da questão, nossa, gravar com câmera DSLR, Exato. gravar com celular, né? Ainda parecia meio distante, né, gravar Sim. com celular. E eu já te confessei que a primeira vez que falaram para mim, pô, você vai ter que gravar com celular, eu me ofendi, né? Como assim gravar com celular? E hoje é uma tendência, né? Hoje a gente Exato. vai em eventos, a gente vê produção de vídeos para as redes sociais com o celular, sem nenhum demérito, né? Ao contrário, com muita qualidade e tudo. Óbvio que cada mídia com a sua tecnologia, Exato. cada mídia com a sua forma de produção, mas hoje já é uma realidade a gente ter, né, uma produção de vídeo com os celulares. Então é isso, né, Ticão? Eu estou sempre me atualizando, tudo, mas eu me considero produtor, é isso, né? Essa é a minha grande área de atuação. O expertise teu está mais voltado, quer dizer, e eu concordo com o que você falou em diversos fatores. Primeiro, na questão da produção, sim, ela tem que ter um conhecimento genérico muito grande, né? Uma relação horizontal muito grande daquilo que a pessoa, ela tem que entender da luz, ela tem que entender dos personagens, dos atores, ela tem que entender do som, ela tem que olhar para o ambiente quando ela está chegando e ver se aquilo vai ser adequado à proposta de tudo aquilo, né? E falando um pouco mais sobre o que você estava falando de câmeras, eu brinco também, como você falou, que o mercado do audiovisual, principalmente nos últimos anos, além do advento do celular, ele é antes da 5D Mark II e depois da 5D Mark II. Eu acho que o grande divisor de águas e que começou realmente a democratizar esse mercado foi a entrada da Canon 5D Mark II no mercado. Sim. Porque é ela que começou a trazer uma textura de informação que ainda, na minha opinião, ainda a gente não consegue com o celular, por uma série de fatores aí depois, mais para frente nos vídeos aí que a gente vem compartilhando pelo Expert também, mas ela trouxe uma textura para o vídeo que antes só o cinema conseguia, que era muito próximo do cinema, né? E com uma relação custo-benefício absurda, né, cara? Sim. Essa foi, né, uma das primeiras câmeras, assim, e a gente não pode esquecer que ela começou a chegar para um público que não tinha contato com isso. Exato. Né? Então, o pessoal, porque antes quando a gente pensava nesse tipo de câmera com uma estética cinematográfica,
ele era acessível para um público muito restrito, né? Muito restrito. E de repente você vê pessoas que, poxa, que trabalham com eventos, pessoas que trabalham com casamento, tendo um acesso a esse tipo de informação e, caramba, que legal, né? Começou a ter uma outra visão. Tanto é, né, eu brinco isso com os meus alunos, que o nosso olhar também, né, ele mudou, não é verdade? Ele mudou a nossa percepção. A gente já tinha, porque se a gente for ver nessa mudança tecnológica, a gente teve aí nos últimos 15, 20 anos uma mudança muito significativa, né, do mercado caseiro e do mercado broadcast, né? Poxa, quando a gente fala aqui de 15 anos, a gente está falando ainda de um mercado que dava para a gente ver VHS ainda, né? Em casa, tudo. Passamos para o DVD, Blu-ray, tudo. E hoje a gente já não tem mais. E fora isso, obviamente, a popularização dos vídeos para a internet, né? Claro. Vou te contar uma história assim, eu trabalhei com um acervo de vídeos no Vídeo Brasil, né? Então, no Vídeo Brasil, eu tinha a possibilidade de ter contato com vídeos do mundo todo e eu cuidava do acervo. Então, era uma sala climatizada com 5, 6 mil fitas diferentes, de diferentes formatos, Betacam, Matic, VHS, enfim, né? E eu tive uma brilhante ideia, isso foi em 97, 98 ali, foi assim... Poxa, por que a gente não... Porque como a gente editava, mandava isso para vários lugares do Brasil e do mundo, né? A gente fazia os programas para ficar passando nos centros culturais. Pô, então eu passava para um computador, né? E depois descarregava, né? Sim, Deve lembrar dessa época que não sim. dava para deixar lá, né? Tal. Então eu falo, pô, por que a gente não digitaliza tudo? Fica mais fácil, né? O cara olhou para mim e falou... Você não tem ideia do quanto de computador a gente vai precisar para armazenar todas essas fitas, né? Hoje, você olha, o acervo de Vídeo Brasil está todo digitalizado na internet. Claro. Sim. Né? Isso quer dizer, eu estou dando esse exemplo, mas você pega exemplos das emissoras. Sim. Né? Eu tive a oportunidade uma vez de conhecer a Rede TV, né? E nunca trabalhei na Rede TV, mas entrei lá tal, como visitante e, cara, foi assim, fiquei apaixonado pela parte do workflow deles, pela estrutura. E eu lembro que isso já faz uns 10 anos também, eles mostrando que, poxa, dá pra gente pegar aqui o que foi gravado 3, 4 dias e tudo ali, né, numa qualidade razoável. Aí, se a gente precisa mesmo, busca em alta qualidade. Quer dizer, olha a mudança que gera, né, pra gente. Isso é muito importante. E aí, mas só que muda na nossa forma de ver, né? Eu não sei você, mas eu não consigo mais assistir vídeo VHS. Até porque, bom, vamos por partes aí. Quando o Kleber fala em workflow, né, esse termo workflow, o que é isso aí? É o processo desde o momento que você descarrega o material e todo o processo que aquele material vai sofrer, como ele vai ser trabalhado dentro daquela emissora, dentro do processo da entrega do cartão de memória, digamos assim, até o momento de publicar aquela informação. Então, é todo esse processo. E eu concordo com você, porque, assim, cada vez mais a resolução do vídeo está chegando próximo daquilo que é a nossa relação de percepção, né? Quer dizer, o VHS entregava dentro da qualidade que a gente tinha de percepção de imagem, da textura que a gente tinha como percepção, ainda não. Porém, com o advento da DSLR, isso já chegou muito mais próximo, né? Recentemente, até eu conversando com meu pai, que também sempre curtiu essa parte do audiovisual, inclusive ele tem vídeos no YouTube lá que já teve mais de 11 mil visualizações, né? Ele falou, nossa, que legal o teu vídeo, né, desse material que você está fazendo, parece que tem um 3D, parece que tem o distanciamento. Então, realmente, antigamente, a questão de profundidade de campo, a questão de latitude, né, que, mas que a gente, para o futuro, a gente vai explicando isso. Então, todas essas informações são muito interessantes. E a questão que você estava falando da linguagem, que você falou, por exemplo, a entrada de DSLR no mercado, me remeteu até à mudança de linguagem,
que antes a gente estava muito acostumado a fazer planos contínuos, muitos movimentos de câmera, e com o advento da SLR, a gente começa a trabalhar o quê? Mais a parte de enquadramento, mais a parte de textura, muda um pouco a questão da linguagem do vídeo. Sim. Ela sai de movimentos e ela começa a ter enquadramentos. Não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido. Hoje, né, se a gente pensar a questão tecnológica, ela muda também a forma de contar a história, né? Então, quando a gente está falando de contar a história, não necessariamente numa ficção, né, num curta de ficção, mas um casamento, um evento. Exato. Né? Então, quando a gente pensa nesse mercado também tem essa transformação, né? A partir disso, a partir dessa... Porque é legal, quando você fala isso, não, antes tinha plano contínuo, por quê? Pegava a câmera, deixava lá gravando, até porque era difícil, né? Difícil você editar, você perdia a qualidade se você ficava passando de uma mídia para outra, né? Hoje não, hoje você tem... A perda de qualidade é muito menor. Significante. Né? Mas, ainda, olha que interessante, eu estava vendo recentemente, eu achei lá um HD de backup e falei, poxa, deixa eu ver o que tem aqui e tal. Peguei uns vídeos de eventos que eu participei, que eu produzi, de 10 anos, 8 anos, né? Cara, como muda, né? Aí você olha aquilo lá e fala, que qualidade é? Por quê? Porque muitos deles foram gravados em DVD. Sim. Né? E que na época, uau, né? Você mandava a mídia DVD para as pessoas, e que legal e tudo. E aí depois agora, hoje, com toda essa mudança estrutural, a gente muda a percepção mesmo, né? Você fala, cara, que droga, né? Tá ruim, né? Queria esse vídeo uma qualidade melhor, mas é isso, é o que tinha para a época, né? É um momento que teve. E ao mesmo tempo, né? A gente estava falando do Super 8, né? É muito, muito interessante como a gente vê ainda algumas películas e como a qualidade é fantástica. Exato, né? Aí vou fazer um adendo, por isso a importância da Cinemateca, né? Que as pessoas, a gente está vendo um desmonte disso, de cultura, acabando, o quanto é importante esse acervo, né, ser ali muito bem guardado, de uma maneira adequada, né, porque é a nossa memória, porque isso vai se perdendo, né, então... E essa questão da perda da memória é uma coisa muito complicada, né, porque você perde, quer dizer, como é que você vai conectar o novo, justificar o novo, justificar o que está acontecendo o hoje, né, ou amanhã, se você não tem o antes, você não tem a memória, você não tem o elemento que conduziu aquela relação, o elemento condutor. Quando você não tem o elemento condutor, você fica uma coisa dispersa, parece que você fica no vácuo. Aqui no Brasil, né, infelizmente, a gente tem esse problema, não é só no audiovisual, sim, mas pensando no audiovisual, a gente já tem isso já é meio que histórico, né? Vamos pensar que o acervo da TV Tupi, uma boa parte foi perdido, mas está lá, uma parte na Cinemateca, uma parte está na TV Cultura. Agora, o acervo da TV Manchete, poxa, que era um dos grandes sim, referenciais na década de 80, uma parte da década de 90 também de qualidade televisiva, está na Cinemateca. Então, olha a importância que a gente tem nisso, né? Teve a TV Manchete, ela, acho que teve alguns anos que ninguém produziu mais jornalismo do que ela. Então, quer dizer, ela tá ali, é um acervo de contar uma história mesmo, né, do Brasil, um momento histórico. Poxa, o que me deixa triste, né, em relação a isso, e essa perda do audiovisual, da história do audiovisual, é que a gente vê países do mundo todo vendendo seus acervos, né, assim, da década de 40, né, do início da televisão, né, dos Estados Unidos, da Europa, tudo, e a gente está perdendo literalmente isso por brigas bobas. Mas enfim, né? A gente vai fazer o que a gente pode aqui. Exato, aí o objetivo nosso assim, realmente, eu acho que é relevante a gente colocar esse tema em pauta,
pela qualidade, assim, pela defesa da nossa cultura, pela defesa daquilo que é relevante por história, e boas histórias elas têm que ser validadas, elas são validadas pelo aquilo que você pode ver quando você aprende através daquilo ali, né? É assim que se valida as boas coisas, mas enfim, e é o que você falou, a gente vê o que a gente pode fazer hoje, né? E dentro daquilo que cabe a gente fazer. E lutar pelo aquilo que a gente não, talvez queira um pouco mais, né? Sim. Agora, uma coisa que eu acho legal, que além da questão da produção toda, que você quer um grande expertise teu, você também tem um grande expertise na parte de roteirização, né? Sim. Quer dizer, a partir do momento, como é que eu vou contar aquela história? Qual o roteiro? Né? Por exemplo, aqui no Café da Goiabada, a gente tem um tema que é comunicação. Legal. E aí, claro, até pelo conhecimento que a gente tem, já pela própria, né, essa relação que a gente já tem de anos aí, fica fácil a gente desenvolver essa temática, porque inclusive para nós dois ela é muito pertinente, né? Ela faz parte da nossa história, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, agora, quando a gente vai contar uma história, quais são os principais elementos que eu tenho que encaixar no roteiro? Qual a expertise que eu tenho que pensar e colocar num roteiro? Cara, olha que legal, né? Nos últimos anos, vamos dizer assim, um tema que está sempre voltando, que sempre agora se discute bastante, é a questão do storytelling, né? A maneira de contar a história. A gente teve aí, principalmente, né, depois do renascimento, digamos assim, da Disney na década de 90, alguns roteiristas lá que colocaram meio que alguns padrões, né, algumas técnicas para poder contar a história. E que, por incrível que pareça, não são técnicas novas, né? São técnicas que eles pegaram de peças de teatro, de outras maneiras, outras narrativas, mas que impuseram. Por exemplo, a questão de ter 3 atos, né? Então, poxa, eu ponho os 3 atos, isso independente da história que eu vou contar. Eu vou contar uma ficção, vou contar um documentário ou um vídeo institucional, né? Então eu já penso nisso, início, meio e fim, fazer a introdução, desenrolar a história e ter uma conclusão, né? Não tem como a gente não voltar na história. Eu vejo assim, né? Eu adoro o cinema nacional, mas muitos dos filmes, alguns filmes históricos, quando eu assisto eu falo, tá, mas do que é essa história? Né? Começa para um lado, vai para outro, Sim. E aí assim termina do nada, né? E aí, o que é isso? Né? Então a gente percebe que essa estrutura americana, obviamente, uma maneira de se contar a história, mas que funcionou. E o que aconteceu? Várias empresas, né, com todo esse advento que a gente estava aqui discutindo, das câmeras, da tecnologia, né, da popularização dos computadores, começaram a produzir mais vídeos. Então, começou a ter uma demanda, poxa, preciso produzir um vídeo, preciso ter, né, um profissional que cuide disso aqui, como é que eu vou contar a história da minha empresa, como é que eu vou contar a história do meu produto, do meu lançamento e tudo isso. Então, antes, aquilo que era um nicho muito específico, né, da área da publicidade, do cinema, da televisão, ele começou a se popularizar e a partir daí também, aí vem o storytelling, né? Poxa, todo mundo precisa contar a história. Essa técnica de roteirização, que é, pegando isso de uma maneira simples, né? Vou fazer a introdução, vou colocar ali, né, um conflito, um plot, né, um ponto de virada, né, para ir passar para o meio, para desenrolar um outro ponto de virada e aí eu concluo a minha história, são elementos que hoje praticamente, né, os vídeos que se popularizam, que chamam a nossa atenção quando você está ali assistindo, né, eles têm minimamente esses elementos. Então isso é muito legal. Eu acho que hoje, uma das coisas que eu bato muito na tecla é que a gente não pode esquecer que o audiovisual ele não é sozinho, né? O audiovisual ele permeia toda uma área da comunicação, né? Então
Então ele traz muito da literatura, ele traz muito da cultura, ele traz muito de outras artes que a gente aplica ali, né? Isso que eu defendo muito, assim, audiovisual a gente não é só fazer ou só assistir, né? Ele tem ali uma parte da leitura que é muito importante, né? Que vai permear isso. Ainda sobre essa questão do roteiro, né, Chicão, olha que interessante, eu vou dar um exemplo da minha atuação profissional. Atualmente, né, prestando serviço para algumas produtoras, tudo, me chega demandas assim, nós temos manual de procedimento de empresa. Então, você imagina assim, empresas grandes que tem lá como a pessoa deve se portar, se vestir, manuais de segurança, né? Então, indústrias que a pessoa tem que, sabe, naquele departamento, tem o seu capacete, enfim. E isso que era escrito, eu tenho que transformar num roteiro para a pessoa, depois a gente fazer um vídeo, né, para o funcionário que está entrando na empresa ter contato com aquilo. E a gente percebeu que a eficácia disso é muito maior, né? Então a adesão a esses procedimentos de segurança foram muito maiores do que antes, quando eu entregava o manual, falava, lê aí, se tiver alguma dúvida você pergunta, né? Então a pessoa, opa, agora eu sei exatamente o que devo fazer, o número de visualizações daquele vídeo é muito maior, né? Que antes seria muito difícil, né? Seria muito difícil fazer isso aí, voltando sempre nessa questão, né, dessa democratização que aconteceu dos vídeos. Do audiovisual. Do audiovisual. E pegando o gancho do que você está falando, uma das coisas que eu também falo em sala de aula, assim, que eu passo para as pessoas lembra da redação? A primeira pergunta que a gente fazia, qual era? O tema. O tema, legal. Então o tema não tem como. Qual era a segunda pergunta que você fazia para a tua professora? Linhas? Quantas linhas? Então a gente está falando da questão da comunicação, que antes era num pedaço de papel e que hoje partiu para o audiovisual. Qual que é a diferença de linha para o vídeo? Quantidade de linhas, e o vídeo, quantidade de tempo. Mas as métricas são iguais, cara. Então eu acho que o grande barato que os Estados Unidos, naquilo que você estava falando, naquilo que você traduziu, é a capacidade deles de investigarem, de pesquisarem e de trazer essa métrica. Como funciona. Né? Como funciona, não aquilo que eles colocaram como uma verdade, mas sim aquilo que é a verdade das pessoas e colocar isso numa métrica que é mais acessível, né? Sabe que eu tenho um dos meus grandes mestres, né, que é o Arlindo Machado. Ele falava que, assim como a gente teve na antiguidade vários filósofos, né, Platão, e aí até o século XIX, né, de diversas línguas, a partir do século XX, daqui a pouco a gente vai considerar vários filósofos, mas que são cineastas, né, que retratam, e não necessariamente documentaristas, mas que retratam um pouco do que estava se passando, ou mesmo colocar aquilo como uma reflexão, mas pelo audiovisual. Aquilo me inspirava tanto. E hoje, quando a gente vê as pessoas, né, fazendo o vídeo até, né, de uma forma às vezes até exagerada, digamos assim, mas é isso, né? A gente está repensando. Você falou da redação, me lembrou uma coisa. Uma amiga minha que é professora de inglês, hoje ela não pede mais redação, tudo em inglês, ela pede o quê? Grave um vídeo se apresentando, né, no TikTok. Olha que legal, cara. O que você acha que faz com que o vídeo gere engajamento? Agora uma dica assim, o que pode gerar um maior engajamento num vídeo? Seja ele para o vídeo de uma empresa, um vídeo para vendas, enfim, qual o poder, o que o vídeo precisa ter para que ele tenha um poder de engajamento, na tua visão? Cara, o que eu vejo a gente vai voltar ainda nessa questão de como essa história é contada, né? Porque quando a gente pega diversos vídeos, e aí não vou desconsiderar de forma alguma a questão profissional, né? De câmeras com alta resolução, né? Concordo. Mas hoje, quando você pega um vídeo e que te engaja, que você está naquela rede social e que você olha e fala, que legal, é a maneira como a pessoa contou aquela história. Exato.
E eu acho que o que está acontecendo hoje, porque, voltando um pouco, a gente tinha um certo monopólio, né, dessa forma de produção, é que hoje, às vezes você pega uma pessoa que não fazia vídeos, mas ela começa a fazer, mas ela entende aquela rede social, ela entende o seu público, ela entende a maneira de contar a história, e aí aquilo se viraliza, né? Que talvez nem especialistas de marketing falam, nossa, como que isso está viralizando, né? Então, eu acho que principalmente é entender hoje qual é a mídia que você está contando a história, Perfeito. né? E a quem você está contando a história. Porque contar a história para um documentário que vai passar numa televisão é uma coisa, né? Contar uma história que vai passar num TikTok é outra completamente diferente. O dinamismo, a maneira, a brincadeira e tudo isso. Então, isso eu vejo, entender, né? Entender muito do que, para onde vai o seu vídeo. E olha que legal, né, Chicão? Você lembra disso? Há bem pouco tempo era assim, era errado fazer vídeo da vertical, né? Não era? Sim, Era até errado. Sim. Você gravou na vertical aí, gravou errado, refaz o seu vídeo. Hoje a gente pergunta o quê? Qual mídia? Exato. Para onde vai o seu vídeo? Exato. Né? Exato. E a gente não pode nem falar, não estou nem falando somente do celular, das redes sociais. Aqui no metrô, você tem lá uma mídia que é na vertical. Então, a maneira de contar a história para aquela mídia é uma forma, né? A maneira que você vai pôr para o seu computador na horizontal é outra forma. Olha como que tá também, né? Facilitou, mas se tornou complexo. Sim, não, inclusive você já vê nas agências de publicidade, o pessoal que trabalha com edição, eles têm um monitor, 2 monitores no horizontal, aí tem um monitor grandão ali na vertical. Porque ele tem que aprender a contar aquela história e contar aquela história daquele jeito, né? E eventos também, né? Você Sim. vê o pessoal gravando na horizontal e em cima o celular, que é para quê? Para aquele momento ele gravar, fazer um videozinho, fazer edição rápida e já mandar para a rede social como um making off, né? Porque não pode esperar amanhã para mandar, tal, tem que ser ali, né? Naquele momento, naquela rapidez. Eu acho que a gente está aprendendo a todo momento, né? A todo momento a gente está reaprendendo a recontar essas histórias, porque somos todos grandes contadores de histórias. Mas agora é o quê? Conto é uma história para onde, para quem, qual é a mídia, né? Eu acho que isso que está se tornando bem dinâmico, né? Bem interessante. Talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar e falar que loucura que era isso e a gente estava vivendo aquele turbilhão de coisas, né? Fazendo coisas para mídias diferentes e redes sociais que existiam e que já não existem mais, que eram, não, agora é essa, né? Lembra? Snapchat. Snapchat hoje ninguém mais fala, agora é o TikTok e por aí vai, né? Então, todas essas mudanças, elas influem também na maneira como a gente conta a história, né, do audiovisual. E não podemos esquecer a televisão que está aí, né? Que está se reencontrando, né? Também. Que está procurando um novo caminho, né? A gente está vendo uma mudança significativa em toda essa forma de produzir, porque é muito... Está perdendo público, né? As pessoas estão deixando de assistir. Por que eu vou ficar assistindo novela às 9 horas, sendo que eu posso assistir minha série e depois assistir a novela no serviço de streaming? Tem que mudar aí a forma de produzir. Eu vejo o que eu quero, aonde eu quero, na hora que eu quero. Hoje é o consumidor que escolhe o caminho. Antes você era obrigado a receber do jeito que vinha para você e hoje você tem a opção de escolher o que você quer, quando e por quê. E olha que legal, Chicão, né? A gente vai falando de roteiro, vamos voltar a falar. Vamos pegar uma série, né? Você que é um pouquinho mais velho que eu, né? Gostava lá de Bonanza, né? Eu gostava muito de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera e tal. A gente pega uma série, vamos pegar lá Lost, né? Que é uma grande revolução na televisão e tal. Mas o que foi Lost pra gente? Lost era aquela ainda modelo tradicional. Faça um episódio,
crio o plot ali, né? O ponto de virada, deixo ele no final para a pessoa ficar, meu Deus, e ficar ali naquela expectativa durante uma semana. Aí demora uma semana para entrar o segundo episódio, que aí vai de novo e por aí vai. Hoje, cara, você pega ali, são 10 episódios, né, que eu tenho que maratonar, que eu tenho que ver. E a gente, é engraçado, né? Porque a gente que trabalha com isso, que às vezes a gente fica preso nisso, né? Então eu tenho algumas séries que eu falo, nem vou assistir. Porque se eu começar, não vou parar. Sim. Não vou conseguir parar, então nem vou assistir. Muda a forma de contar a história também, né? Exato. Eu estava vendo uma pesquisa recentemente, não me lembro agora da onde, mas vendo que esse serviço de streaming, eles vão monitorando, né? Até onde a pessoa assistiu e tudo. O primeiro episódio das séries, ele não é o mais importante, é o segundo. Porque o primeiro, eu falo pra você uma série, pô, assistiu tal série e tal, pô, deixa eu ver, né? O Kleber falou, o Chicão falou, deixa eu lá ver. Então, o primeiro episódio eu vou assistir, mas é no segundo que segura, né? E normalmente o primeiro episódio é aquela movimentação e tudo, e aí no segundo o que vai acontecer? Ele vai dar o tom da narrativa, né? Da narrativa que vai imprimir a partir dali. Mudou também o roteiro, né? Porque antes eu tinha uma maneira até de contar as histórias, né, para as séries televisivas que era dessa forma. E agora? Agora já não dá mais para pensar somente na série televisiva da pessoa que vai assistir durante uma semana. Eu preciso passar isso com muita intensidade, né? Netflix tem feito alguns experimentos, né? Não só Netflix, Amazon, Disney também, né? A Disney, por exemplo, com essas novas séries da Marvel, de coloco um, depois coloco o outro. E aí eu tenho visto que não assisti nada, não me conte nada, porque eu vou esperar lançar tudo para maratonar. Olha como mudou, né? E você lembra de onde vinha isso? Do pessoal que deixava acabar a série para assistir em DVD, né? Que comprava, que alugava o DVD para assistir, não, né? Eu preciso consumir aquilo. É muito, assim, né? Bom, eu sou fascinado por isso, né? Por isso que a gente trabalha e dá aula nessa parte nessa toda, parte né, cara? toda, né? São culturas que vão sendo mudadas, né, sim, cara? Sim. Né? E a gente vai se adaptando. Agora, pensando na televisão, eu não sei o que vai ser da televisão. Eu assim, não me arrisco mais a dizer, né? A televisão está uma mudança muito grande de programação, e hoje com a questão depois, né? Pensando num cenário melhor da pandemia e tudo, porque ficamos aí praticamente 1 ano e meio de reprises, né? 1 ano e meio de reprises e agora, o que vai ser? Né? Como é que vai ser essa readaptação? Porque o streaming fez assim, né? Não sei você, mas eu... Não, tá vendo em casa. Também não é um mérito só seu, viu, Clebão? Nossa, legal. O que eu consumi de séries nessas últimas... E eu tinha só Netflix, aí fui lá, às vezes consultava um ou outro do Amazon, agora não tem o Amazon, aí agora com o Disney, já estou vendo ali, dando uma olhada no HBO, vou fazer a degustação, né? E a gente não pode esquecer do Globoplay, né? Também. Se a gente pensa no maior serviço de comunicação hoje que está, né, entrando aí nesse mercado pesado, cara, vai ser uma revolução, né? Está sendo uma revolução. E vamos ver como a gente vai participar dela, né, meu brother? Produzindo. Boa, gostei. Tem que ser, então, tem que produzir, tem que criar produtos para esses canais, né? Isso aí. Clebão, cara, brigadão pela tua vinda, brigadão pela tua presença e por todo esse período aí que você dedicou aí de transmitir esse teu conhecimento, a tua visão, não só o conhecimento que você traz, pelo todo o envolvimento que você tem com o audiovisual, né? Mas pela tua visão, ao colocar essa visão para fora, assim, no sentido de que as pessoas possam refletir a partir desse momento, a partir dessas ideias aí que você expôs.
Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez eu que agradeço. Legal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez fica o convite aí, se você tem gostado desse material, se você se sente atraído e também querer compartilhar a tua experiência, manda um e-mail, um invite, o que quer que seja, para a gente aqui do Café com Goiabada, que eu vou ter o maior prazer em te receber aqui também para tomar um cafezinho e comer um pedacinho de goiabada cascão. Foi um prazer, muito obrigado aí por participarem de todo esse material que a gente vem produzindo, porque realmente a ideia é que a gente consiga levar esse material adiante e compartilhar aí visões diversas de pessoas das mais diversas áreas falando sobre comunicação. Obrigadão, Kleber, de verdade. Um abração. Isso aí. Valeu.